Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 1 a 6. Hoje, uma das igrejas que recebeu elogio e condenação de Jesus. 4 igrejas receberam elogio e condenação: Pérgamo, Sardes, Tiatira e Éfeso. 2 igrejas receberam apenas elogio. E uma igreja recebeu só condenação. Laodiceia, só condenação. Filadélfia e Esmirna receberam também de Jesus elogio e somente elogio, não teve condenação. Laodiceia e Filadélfia nós vamos estudar na próxima. O texto sagrado diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Presta atenção. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Não é virei sendo um ladrão, não é virei como um ladrão com as características de quem assalta a propriedade do outro para tirar aquilo que não lhe pertence. Não, o que Jesus está dizendo é que ele virá de uma forma tão repentina quanto vem aquele malfeitor nas nossas propriedades. A Bíblia diz que se nós soubéssemos a que hora o ladrão viria, nós defenderíamos a nossa propriedade, nós guardaríamos os nossos bens, nós nos colocaríamos na guarita, nós colocaríamos proteção. Como não sabemos, no momento em que nós estamos mais desapercebidos, vem aquele que assalta os nossos bens e às vezes destrói a nossa vida. Jesus está dizendo que esta é a característica dele em relação a estes que, ouvindo e sendo alertados, não se transformam. Ele virá no momento que você não espera, e essa volta vai selar a história da sua vida. Versículo 4: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Sempre tem gente de Deus numa comunidade, queridos. Sempre tem povo de Deus no meio do povo de um local. E o interessante é que Deus sabe quem são os seus filhos. Porque ele diz assim: tem alguns aí no meio de vocês que não contaminaram as suas vestes. Era um lugar de produção de algodão, e faziam muito vestes claras, bem alvas, não tinham sujeira. E ele está dizendo, porque não contaminaram, e vocês vão entender o contaminar daqui a pouco, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais, não apaga de novo a luz, tá? Porque no primeiro culto, quando eu li esse texto aqui, quando eu disse assim, jamais apagarei, apagar tudo. Não apaga, porque eu preciso ler. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Pausa. Por que você apagou? Estou pensando nisso aqui agora. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui sobre tudo que nós estamos aprendendo dessas cartas. Que, aliás, para mim, pessoalmente, em preparação para ensinar vocês, tem sido muito impactante. Todas as vezes que eu sento lá no meu escritório, que eu vou preparar essas mensagens, ou quando eu estou dirigindo, ou fazendo qualquer outra coisa e relendo o texto na minha mente, Deus tem marcado, impactado os meus encontros com Ele, na perspectiva que eu tenho tentado passar para vocês. Esta é uma carta para uma comunidade da fé. Não é uma carta para uma igreja com um nome, com uma placa. Uma igreja como nós entendemos hoje. A New Life é uma igreja. Então não é uma carta para a New Life. É uma carta para a igreja em Framingham, onde a New Life é uma das congregações que se reúne nesse lugar. A carta foi enviada a comunidades de irmãos, comunidades cristãs. E só para você poder entender um pouco o que está acontecendo, todas essas cartas carregam alguns ensinamentos em comum.
O primeiro deles, e que para mim é muito desafiador, é que todas dizem o seguinte: eu te conheço. Jesus dizendo: eu te conheço. Eu sou conselheiro de família há muitos anos, e eu conheço e já conversei, e acho que conversarei ainda com diversos homens que guardam os segredos das suas esposas. Certamente, mulheres que também guardam os segredos dos seus maridos. Ou seja, a mulher não conhece totalmente o marido não conhece totalmente a sua esposa. Filhos que não conhecem os seus pais e pais que não conhecem os seus filhos. Eu conheço amigos que aquele que se apresenta para ele não é o que ele pensa que é. Não é a pessoa. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de enxergar o coração da pessoa? Não sei se você já conviveu com alguém assim, mas parece que você não... Você diz assim: eu não consigo ler essa pessoa. Parece que essa pessoa... Alguns dizem assim, é porque ela não olha nos olhos da gente. Você não enxerga a alma da pessoa. Tem gente que não se apresenta como é. Não se apresenta como é porque quer esconder algumas áreas da sua vida que julga, por uma razão ou por outra, serem necessárias de serem escondidas. Mas, irmãos, essas cartas afirmam para nós uma coisa: não tem parede que eu construa ao redor da história da minha vida. Não tem refúgio que eu possa me alocar nele para fugir dos olhos do meu Senhor. Ele me conhece. E Ele te conhece. E Ele não conhece só o que eu apresento. Ele conhece o que mais ninguém vê. Ele conhece a origem dos meus pensamentos. As minhas mãos fazem uma coisa e para você pode parecer uma coisa, mas Deus vê o que está me movendo a fazer aquilo. Eu conheço. Imagina, queridos, e nas inúmeras vezes que eu já fui ser mediador entre brigas de casais, um diz assim: eu conheço você. Conhece nada. Conhece o que o outro quer que você conheça. Conhece um holograma que se apresenta para você. Agora imagina o Criador dos céus e da terra, aquele que tudo pode, olhar para você e dizer: Manuel, ou te chamar pelo nome: eu te conheço. É como se nos desnudasse na presença do Senhor. É como se abrisse, tirasse tudo que nós temos. Eu te conheço. Eu sei por que você faz o que você faz, eu sei porque você pensa o que você pensa, eu sei por que você falou o que você falou e que não é aquilo que você realmente fez. Eu te conheço. Segunda característica geral de todas essas cartas é dizer o seguinte: chega, dá para parar, você pode mudar. É uma mensagem de esperança. Todos nós temos uma nota vermelha no histórico da nossa vida. Eu dizer todos, talvez tenha alguém aqui que foi tão bacana, tão corretinho que nunca... Mas quem nunca se envergonhou de uma coisa que fez? Quem nunca diz para você mesmo: eu não devia ter ido lá, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu não deveria ter falado a palavra que eu falei, eu não deveria ter me encontrado com quem eu encontrei, eu não deveria ter usado aquele dinheiro dessa maneira. Quem de nós não tem uma, entre aspas, vergonha no script da nossa vida? Quem de nós não tem um ponto que você fala assim: poxa, eu podia ter passado por aquilo, eu podia ter desviado, eu podia ter encontrado um retorno? Quem? Todos, queridos. Mas sabe o que é o bacana destas cartas? É que para aqueles que ele apresenta uma condenação, ele apresenta uma proposta de mudança. Veja, nesse texto tem duas: muda, transforma, diga chega, passa uma linha, muda o rumo da sua vida. Você está indo para lá e o Espírito de Deus está dizendo: não vá, obedeça, desvie o seu curso, mude a sua formatação mental, mude aquilo que te ajuda a orientar a sua postura, mude, enquanto há tempo. Porque tem um dia, queridos, que será tarde demais. Algumas pessoas imaginam que o ser tarde demais é porque nós tivemos um comportamento inadequado, perdemos um filho. Isso é doloroso demais. Acabou um casamento, é doloroso demais. Mas é incomparavelmente, aliás, é infantilidade minha querer fazer qualquer comparação com um dia em que não tiver jeito mais com Deus.
Então todas as cartas oferecem uma possibilidade de mudança. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta à prática das primeiras coisas. Para de seguir os ensinamentos de Nicolau, de Jezabel. Para de andar segundo o curso desse mundo. Para e mude enquanto há tempo. Antes que eu venha, remova o teu candeeiro, destrua a tua vida. E todas as cartas têm um terceiro ponto em comum. Quem tem ouvidos? Ouça. Quem tem ouvidos? Ouça. Quem tem ouvidos e ouve o Evangelho, viva como tal. Irmãos, uma das coisas, e eu falei isso numa das mensagens aqui, mais tristes, por exemplo, para um pastor, para um pregador do Evangelho, é saber que tem gente que escuta, mas parece que o que entra de um lado, sai do outro. E pior do que entrar de um lado e sair do outro, são aquelas pessoas que colocam um filtro entre um e outro, e esse filtro é o que elas acham que elas devem absorver do que elas ouviram, daquilo que cabe no conceito existencial que ele ou ela tem da vida. Então ele filtra e diz assim, bom, isso aqui não passa muito bem, eu quero viver de outra maneira, deixa passar, se apega em migalhas que te fazem sentir bem, enquanto o Espírito de Deus está dizendo, ouça. Há uma parte desse texto que diz assim, obedeça o que você está ouvindo. E ouvindo o quê? A palavra de Deus. O que que nos transforma? O que que nos muda? O que que nos aproxima de Deus? E o que que nos faz viver de acordo com o desejo dEle? Somente a sua palavra. Então toda carta tem uma coisa. E eu queria fazer um apelo para você hoje. Ouça o que o Espírito diz a quem? A mim. Ouça o que o Espírito diz a você, ouça. Essa igreja, a igreja de Sardes, cuja foto vai estar lá na tela para vocês, tinha, e essa foto é exatamente as colunas do templo de Ártemis, ao lado uma sinagoga muito grande, porque Sardes tinha o segundo maior templo à deusa Ártemis, ou Diana, porque Ártemis é o nome dela em grego, Diana, o nome da mesma deusa em romano, na língua de Roma. Então, essa deusa tinha dois templos suntuosíssimos, um na cidade de Sardes e o outro na cidade de Éfeso. Essa era a deusa filha do grande deus Zeus, irmã gêmea, de Apolo. Ela era a deusa da lua, ela era a deusa das plantações, porque ela era a deusa da fertilidade, ela era a deusa do amor. Coisa interessante com relação a essa deusa é que ela tinha profetisas no templo. Aliás, no templo de Ártemis não tinha profeta, tinha profetisas. Mas mais interessante é que quase todas as profetisas eram prostitutas. Eram profetisas que eram prostitutas. Porque como Ártemis era, entre outras coisas, ou Diana era a deusa do amor e da fertilidade, havia nos templos, nas circunvizinhanças do templo e no templo mesmo, aquilo que era chamado das prostitutas cultuais, que a bênção viria através da bênção da deusa, aquele ato de entre aspas, de amor, de fecundação, para que as pessoas pudessem ter filhos e filhas abençoados por aquela divindade. Nesse contexto, tem uma comunidade de irmãos. Nesta cidade, tem uma comunidade de irmãos. Talvez influenciados por esse conceito, e algo que me impressiona, é como que a religião, ela pode nos cegar. Como? Você me pergunta. Então o senhor está dizendo que o cristianismo pode me cegar? Pode. E cega. Muitas vezes. E eu te provo isso por essa história, pelo texto. Ora, como que pode alguém imaginar, e entendendo a mitologia grega, nós até dizemos, pode mesmo, que ter sexo num lugar sagrado, com alguém que não te pertence, com quem você não tem nenhum vínculo afetivo e legal, e daí a pouco com outro, e com outro, e com outro,
pode ser normal. Da mesma maneira que você imagina que você pode frequentar um culto de domingo em uma igreja qualquer na face da terra, levantar as mãos, cantar a Deus, mas na segunda, terça, quarta, quinta e sexta seguintes, usar o seu corpo da maneira que você quer. É a mesma coisa. Você me perguntar como é possível você colocar dinheiro aqui que você quer investir no reino de Deus e naquilo que é sagrado, no sentido do que ele pode realizar, mas usar o mesmo dinheiro para subornar, usar o mesmo dinheiro para comprar indevidamente. Como que pode? Porque você vai ficando cego. Você quer a bênção de Deus como elas queriam, então Diana abençoava a fertilização através de um sexo imoral. E você ora para que Deus então ponha a mão sobre a sua vida com as ações, com as atitudes que você tem, da mesma maneira. Como que pode uma mulher ou um homem que celebram a Deus no domingo, em casa, agredirem um ao outro, não só verbalmente, mas às vezes fisicamente? Como que pode? Pode. Pode. Porque ouvem, mas não são transformados. Como que pode, por exemplo, alguém ouvir sobre amor e nos seus encontros pregar na parede da humilhação e da maledicência o rosto de alguém? Como que pode? Como que pode alguém falar de respeito e amor ao próximo e porque a pessoa tem um candidato político diferente, ele ser capaz de literalmente, porque nós estamos vendo isso, né, irmãos? Deixa eu fazer uma pausa aqui, amanhã eu vou fazer um programa especial no Pare e Pense por causa disso, porque eu estou horrorizado. Nós estamos comprometendo seriamente a mensagem do Evangelho com essas eleições. Ouçam-me, independente de quem vai ganhar, as igrejas no Brasil vão perder em muito a sua voz profética e o direito de pregar o Evangelho. Presta atenção, eu tenho o candidato A, você tem um candidato B. Nós estamos falando de política e de escolha ideológica. Mas eu digo que eu sou filho de Cristo e você também. Mas por causa da minha ideologia política ou da sua, nós somos capazes de matar um ao outro. A igreja, ouçam nisso, que é o que mais está me preocupando. Irmãos que têm tanto em comum pela vida que foi concedida na cruz do Calvário, pela salvação em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus que me perdoou e te perdoou, e não são capazes de respeitar a opção política que o outro fizer. Vejam, irmãos, vejam, vamos pensar micro, vamos deixar de pensar macro e pensar aqui micro. Eu agrido um de vocês pela posição política que você tem, eu sou capaz de te xingar e levar no mais baixo nível de palavras. Qual é o respeito que eu tenho para algum dia falar sobre amor cristão no púlpito dessa igreja? Então você tome cuidado, porque como que pode? Pode, a religião pode adoecer mais do que você pensa, porque você se esconde de trás de um pressuposto de que o que você está fazendo é de Deus, e Deus está dizendo, não tem nada meu nisso. Aliás, eu te ensinei a amar. Aliás, sabe o que eu te ensinei? Se alguém te ofender de um lado, ofereça o outro. Se alguém demandar com você levar a sua túnica, entrega a capa também. E se alguém em última instância falar, você tem que andar comigo uma milha, sabe o que você fala? Não, vamos mais uma, vamos duas. O que eu ensinei você foi amor, foi respeito. O que eu ensinei você foi considerar o outro, não tem nada a ver disso. E por favor, não use o pressuposto que você está defendendo uma ideologia política correta para fazer o que você está fazendo. Porque muito antes de sermos políticos, nós somos o quê, gente? Cristãos. Então cuidado, porque tem muita gente que eu e você vamos ter que abaixar a cabeça depois dessas eleições, o dia que nós o virmos subir num púlpito. Porque ele vai ser desmoralizado com as posturas que estão tomando. E tem muito membro de igreja que está fazendo a mesma coisa. Sabe quem está ganhando? Não é o candidato A, B ou C. Quem está ganhando é o inimigo do reino de Deus.
porque ele está conseguindo fazer com que os irmãos se matem e se esqueçam do princípio pelo qual Jesus morreu, que é para que nós tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Então, nessa cidade de Sardes tinha uma coisa: eles achavam que estavam vivos, mas Deus disse para eles: os membros dessa comunidade estão vivendo no engano, acham que estão vivos, mas estão mortos. Sabe qual que é o problema da gente achar o que a gente não é? É que nós vivemos num engano causado por uma máscara. E o problema de usar uma máscara é que ao usarmos essa máscara por muito tempo, o que acontece? Nós nos tornamos a máscara. Ela se apega no nosso rosto. Por isso, irmãos, é que há tantos cristãos que batem no peito e dizem: eu sou de Jesus, eu pertenço àquela igreja, eu sou um homem de relacionamentos com Deus, uma mulher de relacionamentos com Deus. E Deus está olhando e dizendo: não é verdade. Você acha que você está vivo, mas você está morto. Você acha que você vive na verdade, mas você é um hipócrita. Porque viver com Deus, e é aqui que eu queria que o Espírito de Deus falasse ao seu coração, não tem nada a ver com reunião dominical. Viver com Deus é uma mudança de mente e de coração. Viver com Deus é uma mudança radical de quem somos. Por quê? Quando eu e você pensamos numa pergunta, veja que resposta que você vai dar. E quem é daqui já sabe a resposta que eu ensino, então os que não são, pensem um pouquinho. Onde está Deus? Responda para você. Onde está Deus? E eu vou te ensinar uma coisa que não é original, não é minha. Um escritor muito antes já disse isso. Eu e você somos a roupa que Deus veste. Eu e você somos a roupa que Deus veste. Esses dias para trás eu recebi uma mensagem linda de uma pessoa que veio algumas vezes apenas aqui na nossa comunidade, acho que ela até está aqui agora, então eu digo isso com respeito. E ela escreveu uma mensagem muito bonita para mim, sobre a postura da New Life, sobre os ensinamentos daqui. E lá no final ela disse assim, e foi aí que eu falei: ela não me conheceu o suficiente. Porque ela escreveu, e lindo mesmo a mensagem, eu fiquei, pensa num cara que ficou feliz. Aí no final ela falou assim: e eu vou voltar, vou trazer umas amigas minhas, porque eu sempre digo para as minhas amigas: olha, vamos na igreja lá, mas não olha para ninguém não, olha para Jesus. Falei: não entendeu. Onde está Jesus, irmãos? Deus não está longe lá no céu como nós. Ele está, mas Deus habita em mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu e você somos a roupa que Deus veste. É Deus que anda no centro de Framingham, quando você anda. Quando você vai para o comércio negociar, é Deus indo para o comércio, em você. Quando você se encontra com a sua esposa para um momento de romance, é Deus no romance. Quando você está com seus filhos, é Deus no relacionamento. Eu e você somos a roupa que Deus veste. Então, equivale a dizer que a honra de Deus está diretamente ligado à minha honra. Opa, eu acho que só foi longe demais. Deus é honrado de qualquer maneira. Não, Ele é honrado como ser, Criador dos céus e da terra. Agora, quem vai atribuir honra e glória para Deus são aqueles que se dizem dele, que andam entre nós. Então, quando alguém olha para você, a sua honra é a honra de Deus. Agora, a sua vergonha é também a vergonha de Deus. As suas atitudes de causar vergonha são a vergonha de Deus. Então, toda vergonha de um cristão é a vergonha de Deus, como todo louvor de um cristão é o louvor de Deus. E as pessoas acham que se converter é levantar a mão em um culto e dizer assim: Senhor, eu sou do Senhor, entra na minha vida, eu sou teu. Não, irmãos, larga de mão dessa besteira. Ah, então o senhor está dizendo que levantar a mão num culto, entregar a minha vida para Jesus, não é isso? É, mas não é.
Porque talvez, você quer ver uma coisa? Você tá andando no carro com a sua esposa. Aí o clima tá lá normal. Aí você começa a ouvir uma música linda, que mexe com o seu coração. De repente você olha para ela e fala, bem, beleza? É ou não é, gente? Quer dizer que você apaixonou mais por ela? Nada, desliga a música para você ver. Quer dizer que a música mexeu numa área das suas emoções. Somente isso. E tem gente sendo mexida numa área da emoção na igreja. E emocionalmente levanta as mãos, mas ele não tem um pingo de consciência do que ele fez. Aliás, levantou a mão porque está com medo do castigo de Deus, porque fez uma coisa errada e acha que assim como alguém sabe, Deus também pode estar sabendo e vai me castigar, então eu já me entrego logo a Ele, que eu resolvo essa parada aqui. Irmãos, explicar o que é salvação. Quer dizer, não quero explicar o que é salvação, quero explicar o que é a vida do salvo. O salvo às vezes não teve tempo de levantar a mão numa igreja. Ou teve. Às vezes ele não teve oportunidade de aceitar um apelo para vir à frente. Ou teve. O salvo é percebido pela vida de Cristo nele. Eu vou repetir. O salvo é percebido pela vida de Cristo nele. Não é você ter levantado a mão, é você viver, é a forma que você ama, é a forma que você interpreta a vida. Me respondam, por favor, como que pode uma pessoa dizer que é salvo e ser agressivo, violento, maldizente, olhar pesado, condenatório, crítico? Como que pode alguém dizer que é salvo? E aí aqueles mais cristãos agora, daqui a pouquinho vão ficar chateados comigo, que não é, você nunca foi salvo por Jesus, e você pode dizer, quem é você para julgar a minha salvação? Não, eu não sou ninguém para julgar a sua salvação, eu estou apenas dizendo que você e Cristo são muito diferentes. Só isso. Você e Jesus de Nazaré é muito diferente. Como que pode alguém, porque defende um número de um político, desprezar o irmão por quem Jesus morreu? Isso tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com Jesus de Nazaré, então é muito diferente, desculpa. Como é que pode alguém, para conseguir alguma coisa, mente, trapaceia, suborna? Não, mas eu estou é muito diferente. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Então a salvação, ela é a entrada de Cristo na nossa vida para fazer de mim e de você pessoas completamente mudadas. Mas não é mudado, e aí a gente, porque a nossa malignidade é tão grande que a gente tenta dar jeito em tudo. Aí a gente define qual que é a roupa que é do salvo, qual que é a bijuteria da salva. Agora tem uns homens usando saia também, sei lá de quem, né? Está complexo aqui nessa comunidade. Quais são as palavras do salvo? Porque se a gente se comporta dentro daquele padrão, então nós somos salvos. A gente cria subterfúgios para nos enganar. Porque o que a Bíblia ensina não é isso, o que a Bíblia ensina é uma metanoia. É o seguinte, Jesus entrou na nossa história, Ele muda a nossa visão, a nossa cosmovisão, Ele muda o nosso coração. Onde havia ódio, agora começa a brotar sementes de amor. Onde havia agressão, agora começa a surgir pacificação. Onde havia desprezo, agora começa a surgir envolvimento. Onde havia busca antropocêntrica, egoísta, agora tem altruísmo. Então você vê uma pessoa que era e que agora é. Ali está um salvo. Ali está um salvo. E, irmãos, eu prego com um peso no meu coração, todo e qualquer lugar que eu prego, porque eu sei que tem muita gente, inclusive na nossa comunidade, isso não é julgando ninguém, é por contexto existencial, que Deus está olhando e dizendo, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. E fama é uma percepção superficial que as pessoas têm de nós. Um dia, muitos anos atrás, eu e a Ana, a Sara e o Pedro voamos de uma determinada cidade para outra, atrás de um cantor muito conhecido do Brasil, muito famoso mesmo. Ele estava no banco da frente,
O avião não tinha primeira classe, ele caiu ali no banco da frente. Nossa, do lado direito estava o segurança dele, do outro lado também, ele tentou tampar o rosto assim com um boné, viajou na nossa frente. Que quando esse cara faz um show, as meninas vão à loucura. As meninas, as senhoras e as vovós, e alguns vovôs também, vão à loucura com o cara. Quando ele levantou o boné, eu falei, gente, é isso aí. Esforçado, mas fraco de aparência, sabe como é que é? Irmãos do céu, peixotinho, o rosto todo furado com espinha, dá um problema de pele mesmo, que é coberto com maquiagem. Mas o que é? É a fama. É a fama. Eu sinceramente, fiquei decepcionado. Eu esperava mais de você, como diz o... Não estou desfazendo o cara, é um grande cantor e o seu sucesso é merecido, muito merecido, mas a fama não corresponde, a maioria das vezes, a quem nós somos. E é isso que o Espírito está dizendo à igreja. Você tem fama de vivo, você tem fama de celebrativo. Eu queria dizer para você que você está morto. Você está morto. Então, em viver a maneira correta do Evangelho de Jesus Cristo, está a demonstração da nossa salvação. Olha, eu termino com esse versículo, versículo 3. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Irmãos, ontem eu disse para os jovens aqui, num encontro muito legal que eles tiveram ontem à noite, do Access, e vou repetir para vocês, ouvir o Evangelho de Jesus é uma coisa perigosa. Vocês ouviram o que eu disse? Ouvir o Evangelho de Jesus é uma coisa perigosa. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi destinada. Porque muita gente gosta da primeira parte e não lê a segunda do versículo. Qual é? Ou ela salva ou ela condena. Você está entendendo? Ou ela levanta ou ela abate. Ouvir o Evangelho é perigoso. Porque você nunca mais vai poder dizer, eu não sabia. Não. Você sabia, mas fez outra escolha. Você sabia e resolveu tapar os ouvidos. Você sabia e escolheu a sua paixão. Você sabia e escolheu o que você queria. Você sabia. Mas você disse assim, eu também tenho direitos, eu também, e o meu gosto fica onde? Você sabia. Mas a partir do momento que você ouve o Evangelho, você se torna indesculpável diante de Deus. Por isso essa igreja dizia, nós estamos vivos. E ele diz, não, vocês estão mortos. Tem alguns aí entre vocês que não morreram, mas olha que coisa linda. Você recebeu e ouviu o Evangelho, e aí em seguida vem, obedeça e arrependa-se. Interessante que a gente podia construir uma mensagem só na organização das palavras desse versículo, você sabia disso? Porque elas contrariam a nossa dinâmica de vida. Para nós, a gente ia dizer arrepende e depois obedece. Não é verdade? A minha forma interpretativa é de que, primeiro, nós vamos no arrependimento para depois nós irmos na obediência. O texto diz o seguinte, você obedece e arrependa-se. Hoje, irmãos, ao ouvir a mensagem do Evangelho, a primeira coisa que você precisa é de obedecer a Deus. É de você poder colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, eu preciso ser um homem do Senhor. Eu não quero ser um homem da igreja. Eu não quero ser uma mulher da igreja. Eu não quero, Senhor, saber sobre Cristo. Eu quero ser o Cristo encarnado. Parece pesado dizer isso, irmãos. Mas eu ouvi de um colega muito querido meu e da Ana, que viveu durante 20 e tantos anos na África, e que uma comunidade indígena, quando alguns missionários chegaram lá e falaram de Jesus, eles disseram assim, ele viveu aqui. Aí eles disseram, não, nós estamos falando do Jesus da Bíblia, lá do Oriente Médio, e
2000 anos atrás. Não, ele viveu aqui, tem muitos anos, não. Aí os missionários, não, vocês estão enganados. Não, viveu aqui uma pessoa que tinha isso aí que vocês falaram. Ô irmãos, imagina alguém dizer, Jesus viveu aqui no meu prédio 2 anos seguidos. Jesus viveu na minha casa. Imagina um filho falar assim do pai e da mãe. Jesus viveu aqui em casa, eu vi Jesus aqui. Imagina uma comunidade de fé como a nossa, as pessoas poderem dizer, Jesus vive lá com aquele povo. E aquele povo, onde eles vão, as pessoas olham para ele, sabe quem é, sabe que é o João, que é o Manuel, que é o Paulo, que é a Maria, que é a Silvana, que é essa pessoa. Mas vê Jesus. Do contrário, virei como um ladrão e vou visitar você no momento que você não espera e serei contra você. Diante de nós hoje nós temos o maior incentivo do mundo para ouvir essa voz do Espírito e mudar, queridos. Porque o pão que nós vamos repartir agora, e eu já quero convidar os irmãos que vão me ajudar, o pão que nós vamos repartir agora, ele é símbolo do corpo de Cristo que foi quebrado por mim e por você. O cálice que nós vamos beber, que tem um suco de uva, representando o sangue de Jesus que foi vertido, para que eu tivesse oportunidade, e você tivesse oportunidade. Ele morreu, para que eu vivesse, para que a vida que agora eu vivo, não viva mais eu, mas viva pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. E nós poderíamos conjugar esse negócio todo no plural, é a vida que nós agora vivemos como comunidade, já não vivemos mais nós, mas vivemos pela fé no Filho de Deus, que se entregou e se deu por nós, amém? Faz do restante desse nosso encontro, enquanto vamos celebrar a ceia, o que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, aquele que precisa mudar, que seja hoje esse dia, e não é o dia de você levantar a mão e dizer só, eu me entrego a Jesus. Quando nós estávamos cantando aqui, eu pus a mão no meu coração e eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, me ajuda a viver como um homem de Deus. Um homem de Deus, um homem que anda, que vai, que vem, e que espelha o rosto de Jesus. Me ajuda a viver como um pai que é de Jesus. Me ajuda a viver como um marido que é de Jesus. Me ajuda a viver como um pastor que é de Jesus. Porque ser de Cristo, irmãos, não é representação teatral em igreja. Ser de Cristo é só viver os conceitos do Evangelho. Ser de Cristo é quando você dá risada, Cristo está sorrindo. Mas quando você chora também, é Cristo que está chorando. É ser de Cristo. É Cristo vivendo em você. Se pudesse fechar seus olhos, pôr a mão no seu coração e se preparar para esse momento nosso de celebração da ceia,